Olá, tudo bem? Hoje nós estamos dando sequência às nossas aulas de geopolítica. Falamos anteriormente sobre a ordem bipolar e a sequência da nova ordem mundial, que nós estamos chamando aqui de ordem multipolar. No fim da aula passada, nós mostramos um slide falando que temos alguns desdobramentos, entre eles um processo de globalização, que é o tema principal dessa segunda aula. Tá? Bom, parece uma coisa óbvia falar de globalização. Nós escutamos isso no nosso dia a dia, na padaria, andando pela rua, né? Parece uma coisa muito simples, e de fato é. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos a versão senso comum, popular, e os conceitos científicos, né? E esse tema, né, de globalização é um dos temas bastante cobrados, principalmente no Enem, muito bem contextualizado, por sinal, questões muito bem elaboradas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tema. Começamos com a ideia, né? Então o que é essa globalização? Vamos pegar pela parte final, né? Entender a própria palavra, né? A partização, a questão do sufixo, tem a ver com um processo global. Aí você diz, nossa, então é tranquilo, né? Um processo global. Na verdade, nós estamos falando de uma transição, né? Algo que ainda está acontecendo. Boa parte dos historiadores vão colocar como data, né? Sugerir um período para colocar oficialmente como essa ideia de globalização, duas correntes de pensamento. Nós podemos resgatar a própria história, desde o século XV, principalmente o século XVI, que é boa parte do pensamento dos historiadores, com aquelas trocas comerciais, né? A período das grandes navegações, os historiadores vão considerar, ou talvez vão chamar assim de primeira fase da globalização. Mas vamos ser sinceros, né? Naquele período lá em 1600, o que se conhecia do mundo? O que de fato circulava? Né? A velocidade disso? Logicamente era uma forma muito tímida e nem todos os locais do mundo, propriamente dito, eram conhecidos. Mas, sendo sincero, se for uma questão da história, fiquem atentos que ela vai ser cobrada assim. Já no aspecto geopolítico, já no aspecto geográfico de modo geral, nós vamos estar abordando essa ideia de globalização no mundo mais atual, falando principalmente no final do século passado, a partir da transição da década de 70, início da década de 80. Aí a primeira pergunta que deve vir à sua cabeça, por que 1980? Vou colocar uma data, 1980. Foi nesse período que nós estamos falando já da terceira revolução industrial. Através da terceira revolução industrial, com o avanço, né, das tecnologias, dando a base especialmente para a internet de hoje, e aí um item importante, né, quando você fala assim, então foi através da internet que nós vivemos cada vez mais essa ideia de globalização, na verdade as pessoas confundem, porque parece que a internet permitiu tudo isso para integrar as pessoas. Isso é um grande equívoco. Na verdade, a ideia da internet era para interligar as economias, né? Boa parte do que acontece no mundo ao longo da história tem a ver com o poder econômico, poder político, e não pensando necessariamente no nosso bem-estar social apenas, né? Nossos benefícios, as facilidades desses recursos, né? Então isso é importante destacar de início. Então aqui nós temos lá, a globalização é um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Aí nós temos duas palavras que as pessoas confundem e utilizam erroneamente. Tá? Toma muito cuidado, que é muito simples. O termo globalização é muito mais batido na imprensa. Nós podemos utilizar uma outra expressão chamada mundialização. É um termo francês, que também perfeitamente pode ser usado. Não é tão comum, né? A globalização acho que pegou mais para esse lado do mundo, essa parte ocidental do globo, mas de um modo geral você pode utilizar tranquilamente isso. Tudo bem? Então aqui um resuminho que eu falei para vocês, remete ao período das grandes navegações, século XVI principalmente, momento em que as trocas comerciais se ampliaram para outras nações. Detalhe, independente do que você considere o início dessa globalização, repare que nós estamos falando de trocas comerciais, ou seja, questões econômicas. Nós estamos falando na população em si, tá? Isso é importante destacar. Então aqui um resuminho importante, mas eu gostaria de puxar claramente dos aspectos geopolíticos e para isso vamos resgatar um dos maiores nomes da geografia mundial de todos os tempos, chamado Milton Santos, né?
Ele tem inúmeros livros publicados e um livro bem famoso é Por uma Outra Globalização, que é bem o que nós vamos estar tratando aí para vocês, né? Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Pelo seguinte, ó, o processo de globalização se acelerou bastante devido à terceira revolução industrial. Aí eu fiz questão de colocar aqui, ó, Revolução Técnico-Científico-Informacional. Que bagunça é essa? Esse é um termo criado pelo Milton Santos. Tá? Então, Milton Santos costumava dizer, e por que eu falo assim, ele costumava dizer? Ele já faleceu e tal, mas as noções, as publicações deles é muito forte nas questões dos vestibulares. Né? Então, tome bastante cuidado aí. Essa revolução da técnica só é possível através do conhecimento científico, que vai gerar a informação. Nós vivemos num mundo global, extremamente informatizado e repleto de informações. Então, essas informações estão acessíveis na sua palma, na sua mão, através do smartphone, por exemplo. Né? Então, você está sendo metralhado, né, de informações e a pergunta que fica é até que ponto essas informações você vai conseguir transformar isso em conhecimento. Então, as pessoas que conseguem absorver o máximo possível dessas informações e fazer as devidas ligações e utilizar isso de uma forma mais coerente, vão levar extrema vantagem nesse mundo atual. Tudo bem? Por isso, ó, ela promoveu a evolução das tecnologias de transportes e comunicação. Então, o avanço na Revolução Industrial, de modo geral, vai permitir inúmeros equipamentos, novos pensamentos, que vão beneficiar, de modo geral, boa parte da população. E aqui, ó, de modo que a distância e as fronteiras geográficas se tornam cada vez menores. Isso é importante. Eu vou pular aqui para mostrar um mapa de um geógrafo chamado David Harvey, um geógrafo estadunidense, e há muitos anos atrás, ele publicou em um dos seus livros isso aqui, né? Ele fez um comparativo desde o período das grandes navegações até o mundo atual, na época, né, principalmente década de 70, 80, que ele já vivia esse ar que nós chamamos de globalização. Então, para ele, o mundo parecia muito grande devido à velocidade dos transportes. Então, por exemplo, aqui, ó, as carruagens, os barcos à vela, segundo ele, deslocamento em torno de 16 km por hora. A partir do momento que vamos passando séculos, né, criando novos equipamentos, aqui, ó, as locomotivas a vapor, 100 km por hora, barcos a vapor, 57. E parece que esse mundo se torna menor. Na verdade, obviamente, o mundo é o mesmo, né? O globo é o mesmo. Porém, essas tecnologias, os meios de transportes e de telecomunicações avançando, parece que esse mundo é menor. Que as pessoas se conhecem, têm essa facilidade de visualização, né? De mensagens. Nós mesmos utilizando aqui conferências, reuniões, através de equipamentos, sem a presença local, né? Junto, próximo ao outro, você na sua casa, na sua empresa, assim por diante, visualizando e literalmente parecendo que está do lado, muito próximo a essa pessoa. Então nós temos inúmeras tecnologias que vêm a beneficiar. E aí vai surgir outros temas, entre elas um termo chamado bem importante, chamado aldeia global. Então quando você falar da globalização, tome muito cuidado, porque a aldeia global parece uma coisa linda, maravilhosa, né? Falando assim, nossa, todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda, todo mundo vai crescer juntos, né? Só que, na verdade, a grosso modo, nós temos que deixar muito claro que nesse modelo que ainda persiste para a grande maioria, quem vai conseguir obter um grande lucro, vai conseguir grandes benefícios, são os donos dos meios de produção, são os grandes, né, capitalistas de modo geral. A maior parte da população carente, né, de recursos em inúmeras situações, essas sim vão ficar do outro lado, né, correndo, desesperadas às vezes, tentando sobreviver. Né? Então isso é importante destacar. Avança muito em tecnologia, mas não necessariamente avança muito em solidariedade, em paz, em união, né, fraternidade. São várias coisas que a gente pode se questionar nesse modelo aí. Tudo bem? Eu vou retornar aqui para ver palavras importantes dessa ideia da globalização. Então, aqui, ó, isso contribui diretamente para o aumento das trocas comerciais entre os países, porque nós temos um sistema, uma logística mundial muito mais eficiente.
mais rápida, como foi sugerido no slide, né? Então vai permitir as trocas comerciais, sem falar do advento da tecnologia, a questão aí da internet, propriamente dito. Então, ó, velocidade em que essas trocas acontecem. Por isso que eu, você, ou qualquer pessoa que queira e possa, né, adquirir isso, pode comprar algo, por exemplo, da China. Apesar de ter inúmeros trâmites alfandegários, que às vezes demora, às vezes 30 dias, mas bem ou mal essa mercadoria chega na sua casa, né? Então nós conseguimos ter aqui várias possibilidades que até poucos anos atrás não era permitido, não teria como fazer isso de uma forma mais ágil, tudo bem? Itens importantes, os 4 pontos, né? As características econômicas da globalização. Então, um dos principais elementos da globalização é a expansão do comércio mundial, sendo que a busca por vantagens competitivas traz como consequências 4 principais fatores econômicos. Reparem que os slides da minha fala, nós estamos falando principalmente de questões de competição, questões econômicas, né? Existem outras vertentes? Existem, mas o que move ainda essa lógica são as questões financeiras. Então nós temos aqui aumento da concorrência entre os mercados, né? Então hoje você tem inúmeras empresas em quase todos os setores e essa concorrência pode ser benéfica, né, de um modo geral, porque o consumidor de um modo geral vai buscar a mercadoria preferencialmente com um preço mais justo, né? Mas também tem a disputa entre as empresas que nem sempre são saudáveis, né? Então existe uma grande competitividade entre essas grandes companhias e infelizmente às vezes até questões ilegais, né? Grande circulação no mercado financeiro. Para mim não muda muita coisa, né? Diretamente porque eu não sou de acessar e nem um grande investidor de bolsa de valores, por exemplo. Acredito que a grande maioria não utiliza isso, não fiscaliza, não monitora, né, a questão de ações, bolsas de valores. Mas já há alguns anos nós podemos pegar grandes exemplos de grandes empresários que perdem milhões da noite para o dia, como a gente brinca, né, devido a essas grandes transações econômicas, crises, pandemias, né, e assim por diante. Existência de empresas transnacionais. Essa palavra é fundamental. Guardem bem ela, transnacionais. Eu até gostaria que vocês guardassem mais ela do que normalmente nós utilizamos no nosso dia a dia, que são as multinacionais. Porque quando surgiu essa ideia de globalização, as pessoas começaram a utilizar fortemente a ideia de empresas multinacionais, várias nacionalidades, né? Normalmente, a sede de uma empresa multinacional está num país rico, desenvolvido, normalmente. E aí, logicamente, existem várias filiais espalhadas pelo mundo. Só que o poder de decisão da matriz é fundamental. Já no caso de uma transnacional, onde a lógica é praticamente a mesma, mas ela transcende a ideia física, na questão do território, né? Então ela vai interferir muito mais. A importância de grandes companhias transnacionais, sei lá, uma Coca-Cola da vida, é uma empresa que, se quisesse, né, poderia abandonar suas propagandas por alguns anos, que ainda vai ficar fortemente na cabeça das pessoas e, bom para ela, no caso, né, os donos, que é especialmente a questão do consumo dessa mercadoria, né? Então, é uma empresa que não tem mais uma necessidade apenas da matriz, no caso da Coca-Cola em Atlanta, né, nos Estados Unidos, mas, de um modo geral, ela vai estar sobressaindo toda essa nacionalidade ali. Presença de blocos econômicos. Esse item é uma aula à parte, que a gente vai fazer na sequência, mas dá a dica aqui para vocês. Parece uma grande contradição, porque a ideia de globalização, o mundo é um só, aí nós temos uma união ou tentativa de fortalecimento, principalmente econômico, por parte de países, para se fortalecerem no mercado regional e global, né? Então veja que estranho essa história, né? O discurso é bonito, né? Mundo e tal, mas normalmente esses chefes de Estado, essas grandes companhias, acabam buscando, né, e puxando para o seu lado mesmo, né? Isso é importante. Outra face desse aspecto da globalização é o aspecto cultural. Esse eu acho que é o mais comum para todo mundo, né? Por causa das séries, por causa dos filmes, lembrar especialmente Hollywood, por exemplo. Mas nós temos várias manifestações culturais. E aí vai confundir conceitos básicos, né, que se trabalham em outras disciplinas, provavelmente na própria sociologia, por exemplo, né, a questão do consumo ou o consumismo, né? O consumo é o que nós de fato precisamos e o consumismo é aquilo que, quando você anda numa loja, num shopping, assim por diante, você às vezes olha algo
fica aquela, entre aspas, necessidade de adquirir algum produto, normalmente fruto das propagandas de artistas famosos, filmes, etc. Tá? Então, deixa muito claro essa parte aí. Outro item bacana aqui, falando essa ideia da globalização no aspecto cultural, é isso aqui, ó. O processo de compartilhamento cultural é desigual, né? Porque não é todo mundo que vai ter acesso ao cinema, não vai ter acesso a conteúdos pagos, né? Por exemplo, roupas, mercadorias, né? Enfim, estudos de idiomas. Então nós temos vários aspectos mostrando claramente que as questões socioeconômicas falam mais alto. Então o discurso parece lindo, maravilhoso, que você tem um mundo disponível às suas mãos. Só que esquecem às vezes de falar que às vezes você tem que pagar por isso. Você tem um preço, você tem um custo disso aí. Né? Esse é o lado que normalmente escondem da gente. Né? Então isso aqui, ó, as potências econômicas possuem maiores recursos, não a ideia só de país, mas pensando na ideia de países propriamente dito. Tudo bem? Aqui, para a gente deixar bem clara essa situação, nós podemos ter vários olhares sobre essa ideia de planeta. Algumas pessoas vão querer enxergar os países propriamente dito, representados aqui meramente por bandeiras, né? Ah, nós temos os países do mundo, beleza. Nós temos grupos, pessoas ou até instituições que, não vou falar com países, eu falo com pessoas. O mundo é feito de pessoas. Deveria ser feito para pessoas. Então, vamos enxergar a nossa questão da coletividade, respeitando a nossa individualidade. E nós temos o que normalmente acontece, que é a influência das grandes companhias, aquelas transnacionais, que elas querem que a gente enxergue que o mundo seja isso, ou seja, as marcas, né? As empresas, é isso que vale. O lucro máximo delas, independente, às vezes, do grau de exploração do ser humano, dos recursos naturais do planeta e das condições que vão deixar uma determinada localidade ou até mesmo o planeta, que é uma pena. E para a gente poder finalizar, eu vou colocar uma sequência aqui que eu gostaria que vocês refletissem. Essa que é a ideia principal, tudo bem? Um ator que é economista, cientista político, já falecido, ele tem várias citações que eu reuni aqui para a gente pensar basicamente um dos pensamentos. Deixar muito claro, não estou dizendo que ele está certo, não é isso, mas simplesmente que vocês pensem sobre essa ideia de globalização. O confronto agora deixou de ser militar para se tornar econômico. Na competição econômica, o mundo não está mais dividida em parceiros e inimigos. Contexto desde a Guerra Fria, assim por diante. O jogo será simultaneamente competitivo e cooperativo. É possível ser amigo e aliado, e, no entanto, querer vencer. É um dos maiores resumos, talvez, da nossa humanidade hoje. E para provar isso aqui, vamos deixar muito claro através dessa chargezinha aqui. Lá no supermercado, podem usar o crédito desde que continuem nos pagando. Então, essas facilitadores de cartão de crédito e outros tantos recursos criados, dá uma falsa impressão, como a gente brinca, é só passar o cartão. Mas lembre-se que você tem que trabalhar, você vai ter que pagar, alguém vai ter que pagar todo esse sistema. Né? Então, as pessoas são bem vistas, são valorizadas a partir do momento que elas consigam ainda pagar. A partir do momento que elas não conseguem, infelizmente, uma boa parte da sociedade, dessas grandes instituições, elas acabam sendo praticamente descartadas. Tudo bem? Então, com essa noção de globalização, nós vamos continuar nas próximas aulas falando especialmente dos aspectos aí de blocos econômicos e outros aspectos, como foi sugerido na nossa primeira aula. Tudo bem? Então, fiquem com um grande abraço, né? Espero, estamos aí disponível nos canais dos mais diversos. Assistam com calma, essas são aulas um pouquinho mais longas, né? Prestem bastante atenção e um grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau. Tudo de bom.